Muitas pessoas nos ligam, sobretudo indústrias, às vezes firmas de consultoria, inclusive alguns poucos órgãos de controle ambiental, perguntando o seguinte: temos que monitorar a qualidade do ar e não sabemos bem o que fazer. Que instrumentos a gente precisa? O que podemos fazer? Quais são as opções? Mais ou menos quais são os custos? Para responder algumas dessas perguntas, não todas, vamos tentar aqui neste vídeo mostrar alguns conceitos de como se mede a qualidade do ar, algumas divisões de instrumentos possíveis e responder também algumas outras perguntas e mostrando dados e fotos de alguns instrumentos que podem ser utilizados para monitorar a qualidade do ar. Além dos tipos que vamos apresentar aqui, cabe mencionar também que existem outros tipos, só que são de pouco uso, são mais de uso científico para aplicações específicas e não de uso comum como são os que a gente oferece e o que as pessoas normalmente querem. Para facilitar o entendimento, vamos tentar dividir todos os instrumentos e as necessidades em 4 categorias diferentes. A primeira categoria, que a gente chama de monitoramento da qualidade do ar, é a medição do que está no ar ambiente, que as pessoas respiram, ou seja, o ar externo. Uma segunda categoria é referente ao que se emite, ou seja, o que está saindo numa chaminé. São medições do ar, mas em concentrações muito altas. Tá? São dutos de chaminés de fábrica que estão emitindo poluentes. Uma terceira categoria é bem diferente, é para monitoramento da qualidade do ar em ambientes interiores, ou seja, no interior das fábricas, por problemas de higiene industrial, segurança, etc. E também em alguns prédios. Os prédios grandes com ar-condicionado têm às vezes problema da qualidade do ar interno e existem normas sobre isso. Finalmente, a última categoria é uma categoria um pouco diferente, que pega alguns instrumentos e algumas coisas muito específicas, mas que têm uso e estão em ampliação, ou seja, um pouco é o futuro. Não sei quanto vai demorar esse futuro em chegar, 5, 10, talvez 20 anos, mas vem aí e eu vou explicar um pouquinho por quê. A Energética oferece instrumentos nessas 4 categorias, só que nosso forte são as 2 primeiras, ou seja, monitoramento da qualidade do ar ambiente e monitoramento ou medição das emissões. Tá? Na parte de higiene industrial, de medir alguns poluentes em concentrações maiores dentro do ambiente industrial, ou seja, para proteger os operários, nós temos muito pouca coisa. E finalmente, para os prédios, que podem ser chamados de prédios com ar-condicionado doente, nós oferecemos um único instrumento. Vamos começar com o primeiro tipo, ou seja, os instrumentos e os sistemas que medem a qualidade do ar ambiental, ou seja, o ar externo que as pessoas respiram, seja lá fora ou se a janela está aberta nas casas deles. Tá? Esses instrumentos estão regidos por uma norma, que a última é a 491 do CONAMA, e de 2018, e essa norma exige que sejam aceitas no máximo concentrações máximas de vários poluentes, incluindo o CO, SO2, NOx, ozônio e 2 tipos de partículas. Para isso, são utilizados instrumentos que têm algumas normas, mas pouca coisa. Estão em preparação novas normas muito mais exigentes, mas o que se faz normalmente é aceitar instrumentos que foram aprovados pela EPA, que é o órgão federal americano, que é o mais rígido no mundo, e aqui os órgãos principais estaduais, como a CETESB, INEA, FEPAM, etc., aceitam. Se a EPA aceita, todo mundo aceita, ninguém discute. Então, basicamente, são instrumentos feitos para isso. Mas vamos dividir essa categoria de monitores do ar ambiente, tá, em 2. Uma são monitores que são não contínuos e outros são contínuos. Os não contínuos são basicamente amostradores. Tá? Que consiste em um amostrador? É um aparelho, como o da foto, que ele pega ar, faz circular ar por ele e tem um filtro ou borbulhadores onde é retido o poluente. Depois de um período longo, normalmente 24 horas, tá? Esse filtro é levado a um laboratório, ou o borbulhador, que tem um reagente, também levado a um laboratório, feita uma análise no laboratório e se determina a massa coletada. Se eu tenho a massa coletada, seja de partículas, seja do SO2, por exemplo, e eu sei o volume de ar que passou, sabendo a vazão e o tempo, eu facilmente consigo calcular a concentração e posso comparar esses valores diretamente com os do CONAMA. Esses são monitores não automáticos, tá? E eles têm uma série de vantagens e algumas desvantagens. Vou descrever. As vantagens são que são fabricados no Brasil, o principal fabricante é a Energética, e eu posso
amostrar durante 24 horas e depois ir no laboratório. Então, o custo é muito mais baixo, são de fabricação nacional, o custo é baixo, são mais simples, e o treinamento e o know-how do operador, do usuário, é bastante mais simples também, tá? Um curso de 2 dias é suficiente e o pessoal vai saber operar, calibrar, etc. Tá? O know-how é razoavelmente simples, ok? O inconveniente que eles têm, os dois principais, eu diria, são, primeiro, que demanda mais mão de obra, ou seja, o monitor contínuo ele faz tudo sozinho, esse aqui não, tem que ir depois de cada amostragem, teoricamente cada 24 horas, ou cada semana, ou cada 6 dias, que é a norma do CONAMA, tá? E de alguns órgãos ambientais estaduais, tem que ir até lá, pegar o filtro, ou pegar o borbulhador, levar no laboratório e fazer uma análise. Essas análises não são complexas, a partícula é muito simples, a pesagem, depois de uma secagem e um controle do ambiente do filtro durante 24 horas, e fazendo pequenos cálculos obtém o resultado. O outro inconveniente é que os resultados são conhecidos só depois de alguns dias, tá? Então eu faço a amostragem, meço a poluição, tenho que ir até lá, até o aparelho, pegar o filtro, ir no laboratório, dessecar durante 24 horas e só depois de alguns 2 dias ou 3 dias depois eu vou ter a concentração. E isso é um pouco feio, porque não consigo ter os dados no momento. E se a poluição estiver muito alta, eu vou saber, olha, há 3 dias atrás estava muito feia a coisa, tá? E não é suficiente. Vamos agora, na foto mostramos os aparelhos da energética, é um monitor chamado AGV, de amostrador de grandes volumes, e ele mede as partículas PTS, partículas totais em suspensão. Outra foto mostra outro aparelho similar, só que ele mede as partículas chamadas MP10, são partículas menores que 10 microns e afetam mais a saúde. Também existe um terceiro aparelho não mostrado aqui, que mede as partículas chamadas MP2,5, que só pega as partículas menores que 2,5 microns, que realmente são as que entram mais no pulmão e as que são mais tóxicas e fazem efeitos muito piores para a saúde. Nesta foto também se mostra um aparelho que é chamado, a gente conhece como trigás, que é um amostrador também, só que ele pode chegar a mostrar simultaneamente 3 gases. Permite amostrar e medir alguns gases, não todos do CONAMA, mas é muito utilizado também, que novamente é fabricação nacional, tem apoio completo, o treinamento é simples, a parte do laboratório não é complexa. Então é muito utilizado, o arroz e feijão para a medição de gases na qualidade do ar. Passemos agora à segunda categoria dentro da qualidade do ar, monitoramento da qualidade do ar ambiente. São os monitores contínuos. Estes monitores têm o inconveniente de serem importados, o preço é muito mais salgado, muito maior, tá? E eles têm uma sofisticação muito maior. Então, apesar de ser contínuos e automáticos, eles precisam de alguém que saiba operar. E essa operação é uma pessoa um pouco mais complexa, eles têm comunicação com o computador, têm gravação de dados, etc, etc. Então é outro nível comparado com os amostradores. Os aparelhos são, de novo, todos importados. No Brasil só são aceitos os que são aprovados pela EPA e tem 4 grandes fabricantes que fornecem esses aparelhos no Brasil. Tá? Um inconveniente também é que eles precisam uma série de equipamentos auxiliares. Que equipamentos são esses? Basicamente, o monitor automático contínuo tem que estar em uma guarita. Essa guarita tem que ter ar-condicionado, não pode tem uns limites de temperatura para cima e para baixo. Normalmente no Brasil o problema é para cima, então tem com frequência, nossa guarita tem 2 aparelhos de ar-condicionado que ficam ciclando, liga um por 3 horas, depois desliga, liga o outro, e isso dá uma vida útil muito maior. Além disso, o monitoramento contínuo precisa de um sistema de amostragem do gás, ou seja, ele pega uma quantidade grande do ar ambiente, circula para dentro da guarita e desse ar que está circulando permanentemente e continuamente, você pega uma amostra que vai para o monitor contínuo. Também precisamos calibrar os aparelhos, esses aparelhos. E calibração é uma coisa que não é tão simples e exige um multicalibrador que me permite gerar concentrações conhecidas de cada um dos gases
e um gerador de ar zero, chamado de ar zero porque ele gera ar puro. Então eu injeto ar puro no aparelho e o aparelho tem que medir, marcar zero, tá? A poluição tem que estar zero. Depois eu no multicalibrador faço uma diluição de um cilindro, tá? De alta concentração, digamos de SO2, e eu quero 200 ppm de SO2. Eu regulo o multicalibrador e vai sair do multicalibrador diluindo com ar zero uma concentração de 200, eu injeto no aparelho e calibro e, se precisar, ajusto para que meça 200. Tá? Esses outros equipamentos auxiliares não são também de custo baixo, tá? E requerem também um pouco de treinamento para uso correto, etc. Tá? As grandes vantagens dos sistemas automáticos, dos aparelhos automáticos, são, primeiro, ele fornece dados instantâneos, tá? Então, normalmente se usa a média horária, mas se eu quiser, eu posso cada 30 minutos gerar uma concentração média de 30 minutos, ou cada 15, ou cada 10, ou cada 5. No Brasil e no mundo inteiro, normalmente é a média horária. A poluição do ar não muda tanto de uma hora para outra, então ter médias horárias é bem razoável, tá? O segundo é que ele funciona continuamente e isoladamente. O usuário, teoricamente, pode ir uma vez por mês se quiser. A gente recomenda que vá uma vez por semana para ver que está tudo funcionando bem e fazer algumas calibrações, algumas verificações de auditoria. Mas não precisa muito mais. Então, a mão de obra muito mais sofisticada necessária, porém, é usada muito pouco. Muitos desses aparelhos mais sofisticados, eles têm data loggers, ou seja, uma gravação dos dados internos que está medindo. E a maioria das estações, devido ao preço, vale a pena incluir também transmissão dos dados. Então eu tenho uma transmissão via Wi-Fi ou até rádio, pode ser, tá? Ou via telefone, que transmite uma central na planta ou no órgão de controle ou na consultora, mostrando como estão os dados praticamente em tempo real, ou pelo menos o que aconteceu na última hora. Na foto você vê um aparelho que a energética fornece com um medidor contínuo de NO, NO2 e NOx, que é um dos poluentes que o CONAMA exige. Esse novamente funciona continuamente, gasta pouca eletricidade, tem uma bomba interna que puxa o ar e ele dá as medições e tem uma série de diagnósticos e sistemas internos, etc. muito bons, muito modernos e sofisticados. Tá? Normalmente numa guarita o que acontece é eu vou medir vários poluentes, então tem um rack onde estão tipo gaveta inseridos os analisadores e isso pode ser visto na foto aqui contigo. Tá? Às vezes o que você quer medir é um poluente só e nessa outra foto mostra uma guarita bem simples que não permite a pessoa entrar dentro, é só uma porta. Ela é para um monitor de partículas que aceita, tolera temperaturas mais altas, então não precisa de ar-condicionado, salvo num lugar muito quente, sei lá, em Cuiabá, alguma coisa assim, onde a temperatura pode superar os 50 graus. Então, essa foto mostra o medidor de partículas, que é um medidor contínuo de partículas que faz o mesmo que para os gases, só que para partículas. Como falei, esses monitores contínuos que se usam no Brasil são todos importados e precisam ter aprovação da EPA. Existe na internet, pode entrar no site da EPA e ver quais são as marcas e os modelos aprovados. Terminamos com isso então a nossa descrição do monitoramento da qualidade do ar. Vamos para a segunda categoria. Lembra que inicialmente falamos em 4, essa agora é a segunda. A segunda refere-se à medição das emissões, do que está saindo por dutos e chaminés. Tá? Nesse caso também temos contínuos e não contínuos. Os não contínuos são amostradores. Os amostradores para partículas sobretudo, mas também para alguns gases, o mais utilizado é chamado de CIPA, coletor isocinético de poluentes atmosféricos, e a foto mostra ele. É um sistema razoavelmente complexo que tem que ser levado até a chaminé, introduzido uma sonda, se chupa ar da sonda, dos produtos de combustão que estão dentro da chaminé, e depois é feita uma análise posterior no laboratório. Isso aqui não tem uma norma clara do governo federal. Existem normas dos estados, ou seja, a CETESB tem sua norma, o INEA aqui no Rio de Janeiro tem sua norma também, as diferenças são poucas, e no fundo estão todas muito baseadas numa norma chamada EPA número 5, que é como há muitos anos que se faz para medir a poluição nas chaminés. Se quiser só medir gases e não partículas, existe e a energética fabrica um chamado um amostrador para poluentes gasosos, CIPAG. Tá? Ele é mais leve, mais simples, mais fácil de utilizar e serve para gases, mas não serve para partículas.
Existem também os contínuos. Os monitores contínuos para chaminé são sistemas bem complexos, complicados. Lembra, estamos medindo concentração de poluente muito acima do que está na qualidade do ar, às vezes 1000 vezes, 2000 vezes mais alto. E são sistemas que estão normalmente em chaminés que tem muito calor, são produtos de combustão, então tem umidade, tem gases corrosivos, etc. Então são um sistema para funcionar 24 horas por dia, continuamente, tem que ser muito robusto, parrudo e aguentar condições muito desagradáveis de umidade, temperatura e corrosão. A Energética não fornece e não trabalha com esses equipamentos, e no Brasil são chamados SEMS, que vem de Continuous Emission Monitoring Systems, que são sistemas para monitoramento contínuo. Tá? Tem dado muito problema, é difícil, a manutenção é difícil e o custo é bem alto. Não vou entrar mais em detalhe com esses outros equipamentos. Vamos agora para a terceira categoria. Não sei se lembram, mas inicialmente falamos em 4 categorias, e a terceira era a medição da qualidade do ar interna, ou seja, dentro de fábricas e também em prédios onde tem ar-condicionado. Tá? Para o interior da fábrica existe uma série de poluentes, e quem se preocupa com isso é o Ministério do Trabalho e a Fundacentro, sobretudo. Como existem vários fabricantes multinacionais que oferecem uma quantidade de modelos e variedade muito grande, não vou entrar em detalhe, mas citando alguns, a MCA, a 3M, a Drager, etc., são empresas famosas que há muitos anos fornecem esse instrumento e tem uma gama ampla do que pode ser feito e o que pode ser medido. A outra área é sobre indústrias. A outra área é medição em prédios, como eu falei. Alguns anos atrás teve alguns casos desagradáveis com mortes aqui no Brasil de gente porque ficava doente devido ao sistema central de ar-condicionado estar com fungos, bactérias, etc. A Anvisa, que é um organismo federal, então promoveu e decretou umas normas de quantos eram os níveis máximos aceitáveis e como tinham que ser feitas as medições. Nesse caso, nós oferecemos um aparelho que é para fazer a amostragem, novamente não é contínuo, a amostragem de partículas, fungos e bactérias. E isso é, de novo, um coletor. Eu deixo o aparelho na sala onde estão as pessoas trabalhando e, obviamente, tem que ter ar-condicionado central. E depois de um tempo eu levo isso para o laboratório, demora alguns dias porque eu vou fazer uma cultura para criar e ver como crescem os fungos, as bactérias, etc. E depois do dia eu vou saber o que está acontecendo. E tem norma quantificada de o que é o máximo aceitável para isso. Isso termina então a terceira categoria, que é a de ambientes interiores, onde nós temos pouca interferência e só oferecemos um único aparelho. A última é de aparelhos, como eu falei, não muito usados no Brasil ainda, mas que são um pouco futuro. O que quer dizer isso? Temos 2 aparelhos principais aqui. Um é uma série de instrumentos que medem, em vez de concentrações máximas, ou seja, concentrações em miligramas por metro cúbico ou microgramas por metro cúbico, eles contam as partículas. Tá? Quantas partículas tem por centímetro cúbico ou por litro. Tá? Isso está sendo cada vez mais importante e a legislação vai atender a isso. Não sei se lembra, eu falei primeiro em partículas totais em suspensão, que são as partículas grandes, tá? Mas que estão em suspensão, não sedimentam, não caem no chão. Depois apareceram legalmente as PM10, MP10, que são partículas maiores de 10 micron, depois 2,5 micron, e agora na Alemanha e no Japão se está falando muito em MP10-1, que são partículas de 1 micron. Essas partículas pesam pouco, então para poder pegar num filtro e poder pesar a diferença entre o filtro limpo e o filtro depois de medir várias horas, tá? Se as partículas são de MP1, de 1 micron, eu vou ter que ter uma vazão de amostragem muito grande e uma balança ultra precisa. Tá? Essas balanças são muito caras e podem valer 10 vezes mais do que o aparelho que está fazendo a medição. Então ficou complicado. E os pessoal de higiene, de medicina, de segurança do trabalho, etc., começou a ver que era mais interessante medir a quantidade de partículas, quantos milhões de partículas tem. Tá? Isso começou principalmente devido aos motores diesel. Os motores diesel, que emitia muita fumaça preta, tá? Começou a regular melhor e a fumaça preta foi diminuindo, mas o número de partículas menores foi aumentando. Então a tendência é realmente ir embora de concentrações máxicas e ir mais para a contagem de partículas. A Energética oferece uma linha grande desse tipo de instrumento, todos importados e bastante sofisticados. Vamos para o último caso. O último caso é o chamado Black Carbon. Black Carbon não tem uma tradução boa, mas a gente pode chamar de fuligem ou de fuligem preta, tal, fumaça preta, fumaça negra, etc. Tá?
Isso também está começando a ter importância e a motivação principal tem sido as queimadas, tá? Então a fuligem é realmente gerada por queimadas, na maioria feitas pelo homem, algumas naturais, tá? Mas o seu impacto sobre o meio ambiente, sobre a saúde das pessoas e o aquecimento global está cada vez mais forte. Então já tem redes completas medindo black carbon e no Brasil ainda é muito incipiente e não existe legislação. Mas eu acredito que nos próximos anos, 5, 10, 15 anos, vai começar a ter muito mais uso esse aparelho e aqui mostramos como é um desses aparelhos que a gente oferece. Com isso, eu dou uma pequena introdução, realmente é uma previsão muito por cima, muito superficial, mas das 4 categorias de instrumentos e poluentes que a gente pode medir e que são necessárias se eu quero medir e monitorar a qualidade do ar. Muito obrigado.